Meus cumprimentos, eu digo que estou feliz de voltar aos comentários, à direção de vida de altas personalidades da filosofia, da ciência e da religião, normalmente ligadas à doutrina espírita, que prestaram relevantes serviços ao conhecimento e à fé, na busca de princípios evangélicos e filosóficos, apoiados nas pesquisas científicas, pessoas que foram ativas na edição de livros, no trabalho jornalístico, em múltiplos lugares do mundo e múltiplas culturas, cada qual prestando o seu trabalho, levando o seu benefício a muitas criaturas. Hoje, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o nosso querido Teles de Menezes, que nasceu na Bahia, Salvador, em 1828. 1828, quase 200 anos atrás. Luiz Olímpio Teles de Menezes foi jornalista e pioneiro no espiritismo no Brasil, pioneiro da doutrina espírita, aquele que chegou primeiro, que a levou primeiro às consciências e aos corações. Professor, jornalista, escritor, estenógrafo, funcionário público. Com mais precisão, funcionário da Assembleia Legislativa e Oficial e da Biblioteca Pública da Bahia. Quer dizer, na primeira capital do Brasil, então, no centro da cultura, na Biblioteca Pública da Bahia. Teles de Menezes, um poliglota. Falava inglês, francês, castelhano e latim. Possivelmente com excelentes conhecimentos de grego, porque ao estudar essas línguas latinas e o próprio latim, então necessariamente entra muito na estrutura clássica do grego. No jornalismo, Teles de Menezes colaborou no Diário da Bahia, no Jornal da Bahia, na Época Literária, tanto como redator, o repórter, como também como diretor. Então, além de escrever, também administrava. Autor dos romances Dois Rivais, com um destaque muito interessante, Rui Barbosa, o grande baiano Rui Barbosa. Em Salvador, 1857, foi um dos fundadores do Conservatório Dramático da Bahia, Teles de Menezes, um dos fundadores do Conservatório Dramático da Bahia, do qual participavam personalidades importantes como Rui Barbosa. Então, companheiro, colega, componente de grupo de estudos e de trabalho, entre os quais estava o grande Rui Barbosa. E na doutrina espírita, no Conservatório Dramático da Bahia, aí está também uma informação bem interessante, Conservatório Dramático da Bahia, Teles de Menezes travou contato com os fenômenos espíritas, vindo a correspondência com espíritas franceses. Então, em uma entidade diferente de cultura, de teatro, foi onde ele conheceu a doutrina espírita e passou a corresponder-se com espíritas franceses. Daí ele ser sócio honorário da Sociedade Magnética da Itália e de várias sociedades espíritas e espiritualistas da Europa. Aí há uma diferença. Espiritualista é geral, a que está em todos os sentidos, e a espírita é aquela que é ligada à codificação de Kardec. Teles de Menezes correspondia com o professor Hipólito Leão Denizade Rivai, como seu secretário,
os seus secretários, eram muitos a trabalhar. Bom explicar que esse correspondente, esse amigo, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, é Allan Kardec. Ele é muito mais conhecido como Allan Kardec. Era na época que se adotavam os pseudônimos. Teles de Menezes fundou em 1865 em Salvador o Grupo Familiar de Espiritismo, que é a primeira agremiação doutrinária no Brasil. É primeiríssimo, daí ele é pioneiro. Na primeira reunião, manifestou Ismael com uma mensagem que a todos muito sensibilizou. Ismael é o mais importante espírito da área brasileira. Ele é o guia espiritual do Brasil. O grande Ismael. Na primeira reunião desse grupo, no mesmo dia da fundação, um espírito que se denominou Anjo de Deus enviou psicograficamente uma mensagem cujo teor deixou muito felizes os membros do grupo, quer dizer, espíritos de alta envergadura. Em 1866, Teles de Menezes publicou o opúsculo Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, uma seleção de trechos que traduziu do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Há também um livro com esse nome publicado na França por Allan Kardec. E o dele é uma seleção de trechos traduzidos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Incumbe-nos propagar essa crença regeneradora e cristã, fazendo-a chegar indistintamente a todos os homens. Quer dizer, é uma questão de conhecimento, de novas habilidades e atitudes, de nova fé, uma fé já muito mais prática, muito mais ligada ao conhecimento e à razão, que ela seja distribuída, levada indistintamente a todas as pessoas. O meio material que a providência sabamente nos oferece para levar rapidamente a palavra da verdade à inteligência e ao coração de todos os homens é a imprensa. Então, Teles de Menezes era homem do jornalismo, homem da imprensa. E através da escrita, através da leitura, é que eles tinham consciência de estar levando o melhor da doutrina espírita, como pioneiro, a todas as pessoas. Então é por isso que ele é pioneiro da imprensa espírita. Além de ter sido pioneiro na constituição de um centro espírita, Teles de Menezes detém igualmente a primazia de constituir a imprensa espírita no Brasil. Então não é só o trabalho mediúnico de leitura, o trabalho de explanação, é o trabalho escrito, é o que fica definitivamente. Alguma experiência como jornalista talvez lhe tenha facilitado essa tarefa, pois em 1849 ele ingressou como redator do jornal Época Literária, tendo mais tarde passado ao cargo de diretor. Teles, repetindo, Teles de Menezes detém o título de pioneiro da imprensa espírita no Brasil. Teles de Menezes detém o título de pioneiro da imprensa espírita no Brasil. Eco de Além Túmulo. Em 8 de março de 1869, anunciou em discurso no Grêmio dos Estudos Espíritos da Bahia o lançamento do jornal Eco de Além Túmulo. 1869, Teles de Menezes lança na Bahia o jornal Eco de Além Túmulo. É o primeiro jornal espírita do Brasil. O periódico impresso na tipografia do Diário da Bahia contava com 56 páginas e chegou a circular no exterior, em Londres, Madrid, Nova York e Paris. Quer dizer, o primeiro jornal espírita brasileiro feito por Teles de Menezes, além de circular em língua portuguesa, ele é traduzido para várias culturas, para vários países, levando já inicialmente o trabalho espírita de brasileiros. O Pacto Áureo
Longo tempo entre a primeira experiência de Teles Menezes e o Pacto Áureo, que veio a unificar o espiritismo no Brasil em 1949, já bem mais tarde. Como homem de atitudes, de trabalho, como pioneiro, Teles Menezes também teve adversários. Adversários com o título Erros Perniciosos do Espiritismo, recorrendo a inverdades, acusava violentamente Luiz Olímpio e companheiros. Teles de Menezes, para refutar a acusação, escreveu uma carta aberta ao arcebispo da Bahia e primaz do Brasil. Essa carta pode ser considerada, porque escrita, porque publicada, a primeira obra espírita publicada no Brasil. É de Teles Menezes. A polêmica veio a encerrar-se, depois de longo tempo, quando o padre Juliano José de Miranda, sabendo que Teles de Menezes era católico de nascimento, deu-se por encerrada, afirmando que Espiritismo e catolicismo são a mesma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Espiritismo e catolicismo são a mesma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sua atitude foi um verdadeiro ato de heroísmo, pois naquela época o ambiente era totalmente hostil à prática da nova doutrina. O Espiritismo tem de passar por provas rudes e nelas Deus reconhecerá sua coragem, sua firmeza e sua perseverança. Os que se ausentam por um simples temor ou por uma decepção assemelham-se a soldados que somente são corajosos em tempos de paz. Primeiro presidente. Teles de Menezes é o primeiro presidente de uma associação espírita no Brasil. Primeiríssimo. Entidade que visava ao desenvolvimento moral e intelectual do homem e a exemplificação do sublime e celestial prefeito da caridade cristã. Agora, o Rio de Janeiro, a capital da República. Considerando sua missão cumprida na Bahia, Teles de Menezes transferiu-se para o Rio de Janeiro, vindo a trabalhar na Corporação Taquigráfica do Senado do Império, onde prestou os mais relevantes serviços. Então, no Senado. No Senado, em 1885, ele publicou o Manual de Cenografia Brasiliense, deixando ainda outros trabalhos inéditos. Muitas as homenagens a Teles de Menezes. Como pioneiro do espiritismo no Brasil, Teles de Menezes foi, em 1965, homenageado pelo Departamento de Correios e Telégrafos com um selo postal. Então, circulando em todo o Brasil, um selo com a efígie de Teles de Menezes. Linha de chegada. Todos nós temos um final de caminho, um final de estrada, um momento de chegada. Teles de Menezes faleceu em extrema pobreza na sua residência, Rua Barão de São Félix, sendo sepultado no cemitério São Francisco Xavier, às expensas de colegas e amigos. Quer dizer, um homem que devotava tudo o que tinha às pessoas que necessitavam. Repetindo para encerramento, Luiz Olímpio Teles de Menezes e o pioneirismo do espiritismo no Brasil. Teles de Menezes, pioneiro. Somos agradecidos ao pioneiro da imprensa espírita no Brasil. A você, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o nosso abraço mais fraterno e o nosso eterno agradecimento e a certeza do seu trabalho, do seu desempenho, da sua competência e, sobretudo, do seu amor ao Evangelho de Jesus.